Classifique cada função como função potência, função raiz, função polinomial, estabeleça seu grau, função racional, função algébrica, função trigonométrica, função exponencial ou função logarítmica. Acho que não é difícil essa questão, né, pessoal? É mais conceitual, na verdade? Vamos lá. Item 1, letra A, ó, f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Função logarítmica. Tranquilo, isso aqui é uma função logarítmica. Seguinte, g de x igual a raiz quarta de x. Função raiz. Função raiz. Seguinte, h de x, 2x ao cubo sobre 1 menos x ao quadrado. Observe que a gente tem aqui, olha, uma divisão de dois polinômios. E uma função formada pela divisão de dois polinômios é chamada função racional. Isso aqui é uma função racional. Item D, função do segundo grau, porque está na forma ax ao quadrado mais bx mais c. É a função do segundo grau. Ou função polinomial de grau 2, tanto faz. Seguinte, função exponencial, ó, a elevado a t, uma constante elevada a variável, chamada função exponencial. Essa aqui, envolvendo as funções trigonométricas, é uma função trigonométrica. Essa aqui, ó, outra função exponencial, ó, a constante π elevado a x. Outra função exponencial. Essa aqui já é diferente dessa. Aqui é π elevado a x, aqui é x elevado a π. Aqui é função potência. Função potência. Essa aqui vai ser uma função polinomial de grau 5. Por que de grau 5? Quando você multiplicar aqui o x ao quadrado pelo x ao cubo, vai aparecer o x elevado a 5. Então, essa aqui é uma função polinomial de grau 5. Essa aqui é outra função trigonométrica. Essa aqui, novamente, é outra função racional, porque eu tenho aqui um quociente de dois polinômios, então é chamada função racional. E essa última aqui é chamada função algébrica. O que é uma função algébrica? É aquela função que você obtém por meio de soma, subtração, extração de raízes de funções dadas. É o que está acontecendo, ó. Tem raiz de função, tem quociente, soma, subtração. Então, isso aqui é uma função algébrica. Questão 3. Associe cada equação ao seu gráfico. Bom, pessoal, não é difícil aí a gente observar que, por exemplo, a função y igual a x ao quadrado é a parábola, então é a função h. A função y igual a x elevado a 5 é a função f, e a função y igual a x elevado a 8 é a função g. O mesmo ocorre aqui com o exercício 4. Também não é difícil a gente observar que a função y igual a 3x é a reta. O gráfico dela é uma reta. Tá? Portanto, ela é a função g. Depois, y igual a 3 elevado a x é a exponencial, é a função f. Depois, y igual a x ao cubo é a função f maiúsculo. No item A é g maiúsculo. No item C é o f maiúsculo. E no item D, y igual a raiz cúbica de x é a função g. É bem tranquilo isso aí, não é verdade? Encontre uma equação para a família de funções lineares com inclinação 2 e esboce os gráficos de vários membros da família. Esse é o item A, né? Primeiro está falando aí funções lineares, pessoal. Olha só, toda função linear é do tipo f de x igual a ax mais b, onde esse a é o coeficiente angular da reta. É a inclinação da reta que ele chama aí de coeficiente angular da reta. Tá? Então, a família de funções lineares com inclinação 2 vai ser f de x igual a 2x mais b. Para cada b, você obtém uma função linear que tem inclinação 2. Aí ele está pedindo para a gente esboçar alguns gráficos, né? Então tá, deixa eu tomar aqui, por exemplo, b igual a menos 2. B igual a menos 2. Lembrando que o parâmetro b te diz onde o gráfico da função linear, que é uma reta, toca o eixo y. Então, se eu coloco aqui b igual a menos 2, por exemplo, ó, aqui está a função. Se b é igual a 0, por exemplo, se b é igual a 0, essa aqui é a função. Tem que ser paralelo, né? Aí. Se b é igual a, por exemplo, 2, se b é igual a 2, ó, algo mais ou menos assim. Aqui a gente tem b igual a menos 2, aqui b igual a 0 e aqui b igual a 2. Tudo bem? Esse é o item A. Item B. Encontre uma equação para a família de funções lineares tais que f de 2 é igual a 1. Esboce os gráficos de vários membros da família, né?
Então, encontrar uma família, né? Uma equação para a família de funções lineares, está que o f de 2 é igual a 1. Então, novamente, se a função é linear, ela tem esse formato aqui, ó, f de x igual a ax mais b. O que a gente sabe aqui? Que o f de 2 é igual a 1. Então tá. O que significa dizer que o f de 2 é igual a 1? Significa que quando eu substituir o x por 2, o resultado é 1. Então fica assim, ó, a vezes 2 mais b, isso tem que ser igual a 1. Bom, agora vamos isolar o b. Quem é b aqui, ó? Quem é o b aqui pra gente? O b vai ser 1 menos 2a. Pronto, 1 menos 2a. Então, a família de funções lineares, tais que f de 2 é igual a 1, é essa aqui, ó, f de x igual a ax mais o b, que é 1 menos 2a. 1 menos 2a. Pronto, é a família de funções lineares, tais que f de 2 é igual a 1, ou seja, tais que todas as retas passam pelo ponto de coordenadas 2 e 1. Pronto, tá aqui. Todas as retas passam por esse ponto. Aí está pedindo para a gente esboçar alguma, né? Esboço os gráficos de vários membros dessa família. Esboçar os gráficos de vários membros. Muito bem. Vamos fazer algumas retas aqui, né? Pode ser essa. Pode ser essa aqui. Tá bom? Pode ser essa aqui. Pronto. Aí. Várias famílias. Bom, o item C agora está falando o seguinte, qual a função pertence a ambas as famílias, ou seja, qual a função que tem esse formato, que tem inclinação 2, né? Qual a função linear que tem inclinação 2 e que passa por esse ponto de coordenadas 2 e 1. Acho que é simples, né? Basta pegar aquela função ali, que é o f de x igual a 2x mais b. Eu sei que ela deve passar pelo ponto de coordenadas 2 e 1. Significa, então, que o f de 2 é igual a 1. Aí, o que eu faço? Onde tem x, coloco 2 e igual o resultado a 1. Fica assim, ó. 2 vezes 2 mais b tem que ser igual a 1. 2 vezes 2 dá 4, mais b tem que ser igual a 1. E, portanto, o b vai ser 1 menos 4, que dá menos 3. Então, a função que pertence às duas famílias ao mesmo tempo é a função f de x igual a 2x menos 3. Olha, essa função é tal que ela tem inclinação 2 e, além disso, ela passa pelo ponto de coordenadas 2 e 1. Ó. Substitui o x por 2. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. O que todos os membros da família de funções lineares f de x igual a 1 mais m que multiplica x mais 3 têm em comum? Esboça os gráficos de vários membros da família. Eu vou te dizer o que todos os membros dessa família aqui têm em comum. É o ponto de coordenadas menos 3 e 1. Opa! Mas por que, professor? Como é que é essa história? Por que o ponto de coordenadas menos 3 e 1 pertence a todos os membros da família? Pelo seguinte, quando você substitui aqui o x por menos 3, aqui vai ficar o menos 3 mais 3 dá 0. E 0 vezes m dá 0. Sobra o 1. Ou seja, o f de menos 3 dá sempre 1. Por quê? Ó, 1, estou calculando o f de menos 3. 1 mais m vezes menos 3 mais 3. Quanto é que dá isso? O f de menos 3 vai ser igual a 1. Aqui vai dar menos 3 mais 3 dá 0, vezes m dá 0. Então, o f de 3 é igual a 1. Dizer que o f de 3 é igual a 1 significa que o ponto de coordenadas menos 3 e 1 pertence a todas as famílias dessa função aqui. Tudo bem? Bom, o que mais que ele está pedindo? Esboçar o gráfico, né, de alguns membros dessa família. Então, todos passam pelo ponto de coordenadas menos 3 e 1. Vem aqui. Vem aqui. Pronto, agora a gente desenha uns gráficos que passam por ele, né? Alguns membros dessa família. Aqui, aqui. Se m for 0, eu vou ter a função constante igual a 1, que é essa aqui. Tá? Tudo bem? O que todos os membros da família f de x igual a c menos x têm em comum?
todos os membros dessa família têm coeficiente angular menos 1. Olha. Independente do valor de C, a gente obtém uma função do primeiro grau, tal que o seu coeficiente angular aqui, né, uma função linear, tal que o seu coeficiente angular é menos 1. Tá? Então, o que todos têm em comum? Coeficiente angular menos 1. Aí está pedindo para traçar algumas retas, né? Então tá, vamos traçar aqui já. Fazer C igual a 0, se C igual a 0, a gente obtém f de x igual a menos x, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Se você faz C igual a 1, por exemplo, você obtém isso aqui, mais ou menos. Retas paralelas a essa. Se todas têm a mesma inclinação, o mesmo coeficiente angular, então todas são paralelas. Ó, e assim por diante. Pega uma para cá.